Queridos amigos, queridos irmãos, vamos mais uma vez estudar uma das parábolas de Jesus. Cada uma dessas parábolas nos traz ensinamentos e reflexões novas. Hoje será a parábola do servo vigilante. Vamos ao texto. Estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que, se o dono da casa tivesse sabido a hora que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque à hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Esta parábola praticamente passou despercebida no Evangelho. Nunca ouvimos, nesses anos todos de estudo, de comparecer a palestras, de avaliações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo da Bíblia, pessoas comentarem a respeito dela. Porque, na maioria das vezes, as parábolas chamam a nossa atenção para atitudes inadequadas, para coisas que possamos estar fazendo e que vão nos prejudicar e pagar caro. Essa parábola não fala, por exemplo, das bodas das virgens que não levaram óleo para as candeias e não puderam participar das festas, mas fala também das bodas de uma certa forma. Porque quando se fala das bodas, imagina-se Jesus fazendo as suas bodas com uma noiva. E o que é apresentada na Bíblia e no Evangelho como a noiva? A cidade de Jerusalém. A cidade onde Jesus esteve muitas vezes, onde ele teve os seus 7 passos de sofrimento, onde ele foi condenado e crucificado à morte. Então, é muito importante, porque aqui fala do servo que tem que estar cingido, preparado, vestido e aguardando com as luzes acesas da candeia a hora, que ele não sabe qual é, que o seu Senhor chegará das bodas. Ou seja, é algo após as bodas, após a aceitação de Jesus como noivo de Jerusalém. Nessas mudanças dos países, das nações, através dos milênios. Nessa época de grandes transformações para a humanidade. Porque é sabido que o ensino da Boa Nova de Jesus não teve receptividade naqueles que aceitavam apenas o Velho Testamento, nem na sua época e muito tempo depois. Ainda estão à espera de um Messias, de um Salvador, e não aceitam a figura de Jesus, embora todas as informações trazidas
pelos profetas antes do seu nascimento e que foram confirmadas na sua permanência entre nós. Ele não é aceito. Mas aqueles que estudam os evangelhos pensam muito nesta parábola, porque o servo não sabe a que hora que o seu senhor chegará das bodas, se vai ser na primeira hora da noite, na segunda hora já, na madrugada, ou na terceira hora, ao amanhecer quase. Não sabem exatamente o momento em que ele vai bater a porta. Portanto, tem que estar lúcido, acordado, vestido adequadamente para abrir a porta ao seu senhor. Mas o que mais impactua nisto é que esse servo, sendo um servo vigilante, que está atento, que está pronto a receber o seu senhor na hora que ele chegar, ele verá que na hora que este homem chegar, que este filho do homem chegar, e o encontrar vigilante, praticamente trabalhando, esperando, iluminando a casa onde ele se encontra, ele verá o seu senhor se cingir com uma roupa para servi-lo, e lhe porá à mesa e o servirá. Jesus já fez isto em vida, sempre servindo ao seu semelhante, dando exemplo de amor ao próximo, mesmo com aqueles que o perseguiam e o caluniavam. Ele os admoestava, lhes mostrava o próprio erro, ele os esclarecia dentro da condição intelectual de cada um e mostrando-lhes a sua miséria moral, porque não lhes faltava inteligência, mas lhes faltava a compreensão maior espiritual daquilo que ele deveria entender. Então, nós ficamos pensando, veja bem, esse servo vigilante, ele será servido quando o noivo voltar das bodas, ou seja, quando houver realmente a transformação mundial. Mas Jesus já deu o exemplo servindo aos seus discípulos. Ele serviu as multidões quando estavam famintas, multiplicando os pães e os peixes para que elas pudessem se sedentar e sobejaram cestos. Ele serviu os discípulos quando seus barcos não encontravam cardumes de peixes para poder pescar e trazer o alimento às suas famílias. Ele mostrou o local onde eles deveriam lançar as suas redes e encheu os barcos com os seus peixes. Ele novamente o serviu quando, no meio da tempestade, ele estava dormindo e o barco ia sossobrar, e ele chamou a atenção dos ventos, das águas e apaziguou a natureza. Ou quando, em meio à tempestade, veio caminhando sobre o mar até eles e permitiu que Pedro também andasse sobre as águas. Então, o tempo todo ele serviu à humanidade, desde o seu nascimento até o exemplo maior na crucificação e mesmo após a morte, comprovando que a vida continuava, fazendo-se tocar, fazendo-se ver, comendo junto com os discípulos em Emaús e em outras circunstâncias, aparecendo a Madalena, mas não permitindo que ela ainda lhe tocasse. Vejam que coisa magnífica é essa parábola, que mostra a beleza da dimensão espiritual do Senhor a quem nós devemos servir diariamente, através da nossa atitude, mantendo acesa a luz do conhecimento, a luz do amor, a luz da paz, a luz da instrução,
a luz da renúncia, da abnegação, da fé, do devotamento, da confiança. Tudo aquilo que ilumina o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso entendimento e, consequentemente, a nossa ação. E estarmos também com roupas adequadas ao serviço ao qual nós nos propomos executar, nos mostrando da melhor forma possível em todos os locais onde nós comparecemos, desde o nosso trabalho profissional até o serviço de benemerência ou mesmo de atendimento aos menos afortunados. E nós tivemos muitos exemplos de pessoas notáveis através do mundo que sempre se destacaram trazendo a candeia acesa e cingidos com a roupa adequada ao serviço a que se propunham. Nem é menos verdade que vamos ver Gandhi vestindo junto à população com uma roupa tão pequena que parecia mais uma cueca, uma coisa assim, para cobrir somente as partes pudendas, e usando a roca antiga, ele que era formado em Harvard, para afiar e para fazer a própria roupa, para ensinar as pessoas a utilizarem os recursos que a natureza propiciava, sem se engajar num consumismo exagerado e querendo aparecer através da roupagem. E quando ele comparece no Senado inglês, ele vai com uma túnica, um cajado e uma cabra, e uma sandália simples. Jesus também usava as coisas de forma simples. E o seu manto, quem tinha tecido, era sua mãe, coisas que ela aprendera lá com as virgens de Sion. Era uma técnica que fazia a túnica sem nenhuma costura, sem nenhuma emenda. Ela era inteira, e Davi havia dito que lançariam sortes sobre a sua túnica quando ele fosse erguido entre ladrões, porque ela era inconsútil, ou seja, ela não tinha emendas, então eles não podiam repartir entre si um pedaço. E então lançaram realmente dados para ver quem ficaria com essa túnica. E são tesouros que provavelmente devam estar em algum ponto da terra, guardados para um dia virem a lume. E que muitos déspotas, tiranos, ditadores, pessoas em busca de poder, procuraram possuir, seguiram as pistas de onde essas relíquias estariam, para ver se elas lhe propiciavam o poder absoluto e ditatorial sobre o mundo inteiro. Então, é algo para a gente pensar, para a gente raciocinar com bastante equidade a beleza e a profundidade dessa parábola tão simples e que parece não dizer nada, mas diz tudo, porque aquele servo vigilante, que não sabe quando virá o seu senhor, será louvado, imaginem, e servido pelo Filho do Homem quando chegar a hora do seu domínio sobre a terra, da grande transformação que todos nós temos que fazer interiormente para que ela realmente se sedimente exteriormente sobre toda a face da terra. Espero que vocês tenham gostado desta parábola do servo vigilante. Nós podemos nos lembrar de muitas coisas relacionadas a essas coisas. A história do pombo correio, que mesmo alvejado por balas, atravessou fronteiras inimigas e levou o seu recado preso à pata até os aliados, podendo então dar informações preciosas que modificaram
o rumo da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos reconhecer também que alguns pesquisadores que estudavam os códigos durante a Segunda Guerra, através dos contatos pelo telégrafo ou mesmo do rádio e outras formas, eles conseguiram, de uma forma fantástica, elucidar as informações codificadas e decodificando-as também, avisar sobre os ataques que os alemães, que os nazistas iriam fazer e impedir, então, que o rumo da Segunda Guerra fosse desastroso. Nós podemos saber também que Einstein trouxe a bomba atômica para os Estados Unidos, fazendo com que Roosevelt transladasse os cientistas para a América do Norte. Então, esses servos fiéis da história da humanidade, desde o pequenino animal, pombo, correio, como outros soldados, como outros pesquisadores, como outros comandantes e cientistas, eles agiram como servo fiel na hora em que se bateu à sua porta para que eles a abrissem à intervenção daquele que chegava das bodas, do próprio relacionamento maior com a sua missão, dentro da dimensão dos séculos, saindo daquela vida e daquele momento em que Jesus esteve fisicamente entre nós e nos trouxe esses ensinos e transmitindo-a através de muitas gerações, de muitas culturas, de muitas civilizações e de eventos fantásticos, porque não sabe se ele chegará na primeira hora, na segunda hora, então seria na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Terceira. Qual será a hora em que o mestre baterá à porta para que o servo vigilante o receba com os braços abertos e possa usufruir não apenas a sua presença, mas os benefícios que ela acarreta. Espero que vocês tenham gostado.